Como que você vai entender as parábolas a partir deste vídeo? Toda parábola tem uma verdade para contar sobre o reino de Deus, só que em formato de história. A partir desse vídeo eu quero te mostrar como você pode entender um pouco mais do que as parábolas querem dizer e não buscar um significado além do que está dizendo ali. Você vai entender o propósito por trás da parábola. Como eu disse, a parábola vai te ensinar alguma coisa do reino de Deus. Então você tem que buscar qual é o princípio que ela está ensinando ali, qual que é a verdade sobre o reino de Deus que ela está ensinando. No Filho Pródigo, a parábola não está com foco em te mostrar algum significado por trás do anel, do novilho, não é sobre isso. O foco principal da história é mostrar a graça perdoadora de Deus e como ele é um pai misericordioso. Tudo no final aponta para como Deus age conosco. Quando nós nos arrependemos dos nossos pecados, nós voltamos para Ele, Ele está como um pai de braços abertos nos esperando. Número 2, o que pode te ajudar é você observar o contexto do que aquela parábola está sendo contada. Você vai ler os textos que estão escritos antes da parábola e depois da parábola, porque isso vai te dar um norte do que é o significado. Você sempre vai perguntar por que Jesus está contando essa história. E a partir desse porquê, você vai voltar nos textos anteriores. Número 3, você vai identificar o ensino central dessa história. Então você vai perguntar qual que é a verdade que Jesus está tentando passar nessa história. E eu vou te dar o exemplo do semeador em Mateus 13. A verdade que Jesus quer passar nessa história é que existem diferentes formas do evangelho ser recebido no coração das pessoas. Número 4. Existem parábolas em que os discípulos, assim como nós, estavam meio lerdinhos na hora da interpretação. Por exemplo, a parábola do semeador, Jesus teve que explicar que a semente era a palavra de Deus e que o solo eram os corações que iriam receber essa palavra. Então, assim, ele explicou ali. Então, você já tem o verdadeiro sentido. Número 5. Compara com o restante da Bíblia tudo aquilo que você está lendo. Nunca uma parábola ou uma mensagem do Evangelho vai estar distante de algo que é uma verdade bíblica num todo. Então, ela não vai ter um significado diferente do que a Bíblia inteira carrega como princípio. Agora eu quero te dar a diferença entre parábola e alegoria, porque existe isso. E existem alegorias entre parábolas, mas vamos mais por parte. O que é uma parábola em si? A parábola, a característica dela é que é uma história simples que conta um princípio e uma verdade dentro dessa história. Agora, uma alegoria é uma história que os elementos dela possuem formas de você identificar outros significados ocultos que darão um significado maior. Eu vou te dar João 15. Quando Jesus fala que ele é a videira, que nós somos o ramos, nós não somos uma videira. Jesus não é uma videira de fato, literalmente, alegoricamente, ele está dizendo que ele é uma videira e que nós somos os ramos. Você pode, a partir disso daqui, pesquisar por que Jesus usou a videira como exemplo e por que Jesus usou ramos. E aí você vai abrir outra linha de estudo, onde você vai ter curiosidade sobre a palavra. Se o texto não está implicitamente dizendo que quer significar outra coisa, fique com o significado real dele. Leia a Bíblia e qualquer dúvida, deixe saber nos comentários.